Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live do projeto Aprimorando os Conhecimentos. Aqui nós contamos com palestrantes de diferentes formações para tratarem sobre diversas temáticas do interesse estudantil, passando desde vertentes psicopedagógicas até aulas interdisciplinares entre as disciplinas de Biologia e Química, como a live de hoje. Pessoal, é importante ressaltar que as lives são transmitidas todas as quartas-feiras, às 7 horas da noite, neste mesmo canal e divulgadas toda semana no nosso Instagram, que vai aparecer aqui embaixo, e não deixem de seguir para acompanhar todas as palestras que nós divulgamos, a emissão de certificação. Então, lembrando que o nosso link de presença está aqui embaixo na descrição do vídeo, então corra e já preencha com seus dados, ok? Hoje eu serei o tutor mediador da live, no qual a temática é comunicação celular, que contará com a participação dos professores colaboradores do projeto, da disciplina de Biologia, com o professor Gildeon, e de Química, com o professor Lucas. Bom, sem mais delongas, vamos começar a nossa live de hoje. Eu apresento vocês o professor de Biologia, professor Gildeon. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente hoje. Professor, você está com o áudio mutado. Opa, perdão. Deu certo. Gente, boa noite, como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, né? E eu espero que vocês entendam ele da melhor maneira possível, tá? A gente vai simplificar bastante, falando uma linguagem mais apropriada, né? E simples, e vai ser muito bom. É isso aí. Perfeito. Deixa eu convidar também o professor Lucas, que é o nosso professor de Química aqui do projeto. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença aqui também com a gente hoje. Olá, boa noite a todos. Eu que agradeço mais uma vez, né, poder estar aqui, as nossas noites de quarta, contribuindo aí, né, para a formação de todos os ouvintes aí da nossa live. Perfeito. Professores, fiquem à vontade para iniciar a aula, tá bom? Vou compartilhar minha tela aqui. Tá aparecendo? Sim, professor, tá aparecendo, tá certinho. Apareceu? Sim. Sim? Ah, tá. Então, pessoal, nossa aula de hoje é sobre comunicação celular, tá? A gente entende que todas as células, elas se comunicam entre si, né? Nós vimos sobre transporte através de membranas, que é necessário que aconteça, né? Para que haja comunicação entre as células, uma bomba de sódio e potássio, osmose, entre outras coisas que nós discutimos também nas aulas passadas, tá? Hoje a gente vai falar sobre comunicação celular, de uma maneira um pouquinho mais específica, mas não é nada, nenhum bicho de 7 cabeças, tá bom? Então, quais são os princípios, né? As células, né, em organismos multicelulares, eles comunicam, né, entre si por meio de uma grande variedade de sinais químicos. Então, a gente vai ter uma célula sinalizadora, que vai emitir uma molécula sinalizadora, e uma célula-alvo, né, que vai captar essa molécula, né? Então, a gente chama de receptor proteico, tá? A sinalização celular, que é o nosso foco de hoje, né, é um sinal extracelular que é convertido em um sinal intracelular. Então, ele vem de fora, se liga a uma molécula, né, a uma célula-alvo, e aí, dentro da célula, ele vai ser direcionado, tá? Vai ser traduzido, né? O que que essa molécula, o que que essa informação quer trazer para a célula, tá bom? Mas antes de mais nada, vamos entender sobre essa questão de moléculas sinalizadoras. Bom, vou dar um segmento aqui na nossa live, como o Judeon bem falou aí, para a gente entender quem são essas moléculas, né? Como são essas estruturas químicas. Algumas nós já vimos, né? Que são as proteínas, os aminoácidos, e de maneira geral, como é que são classificadas aí a natureza química dessas moléculas, né? Muitas delas nós já conhecemos. Então, as células do organismo, né, quando a gente está falando dos multicelulares, elas vão usar centenas de tipos de moléculas de sinalização.
A gente vai trazer aqui os exemplos, alguns principais exemplos aqui delas, né? A célula, então, ela está exposta a centenas dessas moléculas, que são diferentes, que a gente vai ver. O curioso é que, às vezes, uma mesma molécula, ela serve, né, para diferentes tipos de mecanismo de sinalização, uma mesma molécula, e essas moléculas sinalizadoras que nós estamos falando aí, elas podem estar aonde? Livres, né, no líquido extracelular, inseridas dentro da matriz extracelular, onde a maior parte das células reside, ou então ligadas às superfícies de células adjacentes aí. Pode passar, Juliana. Bom, quem são, de maneira geral, essas moléculas sinal? Nós temos gases, como, por exemplo, o óxido nítrico, que depois a gente vai falar. Nós temos neurotransmissores, nós vamos ver, né, a estrutura e a natureza química desses neurotransmissores, como a acetilcolina, a adrenalina. Nós temos hormônios esteroidais, como os esteroides, hormônios peptídicos ou não peptídicos, proteínas, aminoácidos, nucleotídeos e também derivados de ácidos graxos. Vamos trazer aí, no próximo slide, as principais aí, né, que nós vamos trabalhar, como, por exemplo, quando nós estamos falando dessas moléculas, como a adrenalina, né, ela tem um local de origem, então todas essas moléculas aí que nós vamos apresentar, essas sinalizadoras, elas vão estar aí, né, dispostas desse jeito aí, apresentando quem é essa molécula sinal, o local de origem, né, ou seja, onde ela é produzida, a natureza química, então mostrar essas estruturas aí, e algumas dessas ações. Então, a gente traz aí primeiro a adrenalina, né, que é a molécula responsável pelo aumento da pressão arterial, o ritmo cardíaco, o metabolismo, né, a molécula que nos dá a aventura, o medo, né? Então, nós temos aí a estrutura da adrenalina, que é derivada aí do aminoácido tirosina, que está aí do lado na representação aí. Pode passar. Outra molécula sinalizadora aí, nós temos o cortisol, né, que é um hormônio aí responsável pelo bem-estar, pelo acordar, né, muitas das vezes, né, a gente diz que é um hormônio, né, da inteligência, também produzida na suprarrenal, é um esteroide, né, do ponto de vista da natureza química, ele é derivado do colesterol, depois eu vou mostrar as estruturas, né, parecidas aí com o colesterol, que do ponto de vista químico, apresentam natureza semelhante. Algumas das ações aí, a gente diz que ela afeta o metabolismo das proteínas, carboidratos e lipídios na maioria dos tecidos. Então, nós temos a estrutura do cortisol à esquerda e do colesterol à direita. Outra molécula aí, o hormônio estradiol, né, já exclusivamente feminino, né, vai induzir aí com as suas ações as características sexuais femininas. Também veja, né, que a estrutura é semelhante, derivado do colesterol, com local de produção no ovário. Pode passar. Próximo aí, né, se a gente falou do estradiol, a gente vai falar agora, mostrar a estrutura da testosterona, né, também outro que um derivado do colesterol, que diferente, né, tem local diferente do estradiol, tem local, né, de origem nos testículos, e vai ser responsável aí, né, por definir, né, as características sexuais masculinas. Pode passar, por favor? Então, veja aí, né, que das estruturas que nós apresentamos aí, nós colocamos o colesterol, o cortisol, o estradiol e a testosterona, né? Esses três aí de baixo sendo derivados do colesterol, e a gente pode, né, até se fazer a seguinte pergunta com relação à natureza química: se o colesterol não fosse uma molécula tão hidrofóbica, como é o caso da molécula de colesterol, veja que ela apresenta ali, né, fora da que a gente chama nesse sequenciamento aí representado de verde, o núcleo esteroide, que é comum a todas essas outras substâncias, veja que ela tem, né,
vamos dizer assim, uma natureza mais hidrofóbica, enquanto os outros, o colesterol, estradiol e testosterona, vão apresentar aí grupos mais hidrofílicos, né? O que, lógico, né, do ponto de vista de mecanismo de interação, de comunicação celular, é mais interessante, né, que as minhas moléculas ela tenham essa característica hidrofílica para poder né, se combinar melhor com a célula. Pode passar, por favor? Aí, a gente vai mostrar também a insulina, também como exemplo de outra molécula sinalizadora, produzida nas células beta do pâncreas. Como natureza química, né, ela é uma proteína, aí está representado uma insulina. A insulina foi uma das primeiras proteínas a serem desvendadas, né, quanto à sua estrutura, é uma sequência de aminoácidos. A bovina, se eu não me engano, que foi das primeiras a ser estudadas, ela tem uma composição de cerca de 51 aminoácidos na sua composição. Então, nessa imagem aí, a gente vê apenas, né, esquematizado de maneira simples, a estrutura química, né, da proteína com sequenciamento aí de aminoácidos. Como alguma dessas funções, das ações da insulina, ela estimula, né, a captação de glicose, a síntese de proteínas e de lipídios em vários tipos celulares aí. Pode passar, por favor. Outra, então, molécula sinalizadora, a gente traz aí como exemplo a tiroxina, o hormônio da tireoide, produzido lá na glândula tireoide. Então, a gente tem um exemplo aí, a tiroxina, nessa ilustração, ela é derivada do aminoácido aí à direita, o aminoácido tirosina, e aí nós temos a tiroxina, né, por vários mecanismos, a tirosina vai, né, chegar à produção da tiroxina, que é a T4, que tem aí, nesses 4 grupos, iodo aí. Como ações, ela estimula o metabolismo, né, em muitos tipos celulares aí, de maneira geral. Pode passar, por favor. Bom, nesse slide aí, dei uma resumida, juntei aí 3 tipos de mediadores locais, de moléculas sinalizadoras dos tipos de mediadores locais, e depois a gente vai trazer outros exemplos. Mas são basicamente, eu agrupei aí por natureza química, que são 3 proteínas, nós temos o EGF, o PDGF e o NGF. Então, é só para apresentar mesmo, né, essas moléculas sinalizadoras, enfim, não vale a pena aqui trazer, né, e estudar, de fato, elucidar a estrutura química dessas proteínas, porque um pouco nós já temos noção, né, das aulas passadas, da aula passada de síntese de proteínas, como ficaria essa questão, então é só mesmo para apresentar aí outras moléculas aí que atuam nessas cadeias peptídicas aí. Pode passar, por favor? Esse outro mediador local, bem interessante, aí já trouxe a estrutura, a histamina, né, um aminoácido que ele é obtido através, né, a histamina, na verdade, né, que é obtida pela uma rota, né, de síntese da histidina, que é um aminoácido. Então, aí a gente vê na representação aí embaixo a produção da histamina via, né, derivado do aminoácido histidina, por um processo chamado de descarboxilação, onde a minha histidina, que é o aminoácido, ele perde exatamente lá a parte do grupo ácido carboxílico, né? Local de origem da histamina é nos mastócitos, e como ações, né, ele vai promover dilatação dos vasos sanguíneos, e os torna permeáveis, auxiliando aí a causar a inflamação. Então, nós estamos vendo aí em todos os casos, estruturas, né, e quais as ações que eles vão desencadear, né, já que nós estamos falando, né, exatamente de comunicação celular aí. Pode passar, por favor. Outra molécula sinalizadora que é agrupada no grupo de mediadores locais bem interessante é o óxido nítrico. Ele é derivado, né, do aminoácido arginina. Então, é comum, né, ver esses 2 produtos, arginina e óxido nítrico, sendo vendido em lojas de suplementação, porque os 2, eles têm ações, efeitos, né, exatamente na questão
da atuação de dilatação de vasos sanguíneos. Então, atletas, geralmente, né, utilizam esses produtos, né, para ter maior fluxo sanguíneo, aumentar aí, né, o transporte de nutrientes, transporte de oxigênio. Então, o fluxo, ele melhora, né? O local de origem aí do óxido nítrico, né, vai ser nas células nervosas, células endoteliais que revestem os vasos sanguíneos, então é lá que ele vai atuar. Natureza química, ele é um gás que se encontra dissolvido. Isso é interessante também do ponto de vista de permeabilidade, né, de transporte, que a gente falou em outra live sobre transporte através de membranas, que por ele ser um gás, ele vai ter, né, uma facilidade aí de difusão dentro do organismo. O óxido nítrico, que por sua vez também é utilizado em medicamentos, né, não o óxido nítrico em si, mas moléculas sinalizadoras que produzem, né, estimulam o óxido nítrico, como, por exemplo, no Viagra, né, que aumenta a dilatação dos vasos sanguíneos e com isso, né, tem maior fluxo sanguíneo. Né? Então, a gente tem a representação aí das estruturas aí. Pode passar, por favor, esse. Ultramolécula, aí, exemplo, já agora dentro da classe dos neurotransmissores, é o ácido gama-aminobutírico, conhecido como GABA. O local de origem dele é nos terminais nervosos, né? Ele é derivado de um ácido, o ácido glutâmico. Então, algumas ações dele é um neurotransmissor inibitório aí do sistema nervoso central. É interessante do ponto de vista da natureza química, né, que a gente tem essas estruturas, aí como ele é um neurotransmissor inibitório, a gente vai ver aí no próximo, depois no outro slide, na sequência, que nós temos, né, moléculas sinalizadoras, vamos dizer assim, internas, mas nós também podemos afetar, né, essa questão com agentes externos na questão da sinalização para as nossas moléculas. Então, é interessante essa aí, né, porque são, nesse caso do GABA, do ácido gama-aminobutírico, ele tem essa função de causar mais relaxamento, né, e a gente vai ver depois com relação aos derivados de barbitúricos, né, como eles agem no nosso organismo, lá de maneira resumida. Pode passar, por favor. Aí, um dos principais, né, conhecidos, a acetilcolina, talvez um dos principais aí moléculas sinalizadoras, aparece, né, atuando em vários tipos de rotas, de mecanismos de sinalização de células. Então, como eu disse no começo, né, às vezes a mesma molécula provoca sinais diferentes, né, ela causa o estímulo dependendo de como é feito o mecanismo. Então, nós temos aí o exemplo da acetilcolina, né, o local de origem nos terminais nervosos, é derivado, né, da colina. As ações da acetilcolina, como neurotransmissor estatório e muitas sinapses neuromusculares no sistema nervoso central. Pode passar, por favor. Bom, aí, como eu falei para vocês, eu apresento aí algumas, né, substâncias aí estranhas, né, ou seja, agentes externos que vão atuar aí, né, afetando os nossos mecanismos normais. Por exemplo, aí no primeiro quadrinho aí, a gente tem os barbituratos, né, essa classe aí, como, por exemplo, o sinal normal seria o GABA, né, o ácido aminobutírico. O que ele vai agir como sobre o receptor, né, os barbitúricos? Eles vão estimular os receptores acoplados a canais iônicos ativados pelo GABA, então ele vai atuar de maneira contrária, né? E qual vai ser o efeito? Isso vai ser alívio de ansiedade, sedação, que são, né, os medicamentos conhecidos por aprazolam, né? Essa classe aí de medicamentos para ansiedade. Nós temos, né, em contrapartida também ali outro exemplo, a nicotina, que ela vai, né, o sinal normal seria a acetilcolina, então ela estimularia receptores associados à acetilcolina, que em contrapartida, qual vai ser o efeito no organismo, né? Vai ser a constrição de vasos sanguíneos, né?
e a elevação da pressão arterial, exatamente aí pelo estreitamento, né, pela diminuição. Outros aí a gente tem morfina e heroína, nós teríamos aí o sinal normal para as endorfinas, e aí a morfina e a heroína, ela faria o quê? Seria o analgésico, né, aliviando a dor, causando, né, euforia. Nós temos aí curare, estricnina, capsaicina, o mentol, veja lá os efeitos, né, que eles causam, né? Capsaicina promove calor, enquanto o mentol produz frio, né? Então nós temos aí uma infinidade de agentes, né, que também causariam esse tipo aí de sinalização celular, né, no nosso meio aí. Então, algumas estruturas aí dessas substâncias estranhas, né, que agem sobre isso. Bom, o Gideon vai dar continuidade sobre como são esses mecanismos aí, essas rotas, né, compreendidas a ação de todas essas moléculas que a gente acabou de falar. Obrigado, Lucas. Caraca, são muitas informações, muitas substâncias, e só aqui dá para a gente entender que nosso corpo não é tão simples como a gente imagina, né? É muito mais complexo o funcionamento dele, né? E graças a Deus que é assim, cara. Então vamos lá, vamos seguir em frente aqui, né? O professor Lucas falou sobre os sinais, sobre as moléculas sinalizadoras, né? E aqui a gente vai entender o seguinte: todo sinal ele é traduzido, tá? E aí a gente entra numa área que a gente chama de quê? De transdução de sinal, né? É como se a gente pegasse um celular e a mensagem que vem lá da torre, né? Ele sinaliza para o celular interpreta e dá a resposta, tá? Então, basicamente é isso. Quando tem um ligante, a gente chama de molécula sinalizadora, ele vai até um receptor, né? Como a imagem da direita fala. O que acontece aqui? Ele traz uma informação. O receptor vai pegar essa informação e vai traduzir lá dentro, né? Esses mensageiros químicos, eles vão transmitir um sinal e aí vai dar a resposta. E quais são os tipos de resposta? Pode ser alteração de metabolismo, alteração no formato da célula ou alteração na expressão gênica, tá? A gente vai ver sobre esses três agora. Eu quero dar um exemplo aqui rapidinho para vocês. Tá? O exemplo que eu vou dar é leveduras. As leveduras, elas podem fazer reprodução tanto de maneira assexuada, através de mitose, né? Uma fissão binária, uma bipartição, ou pode ser por uma meiose, né? Nesse caso de meiose, vai acontecer uma variabilidade genética, tá? Que é o que acontece em todos os seres multicelulares e eucarióticos, tá bom? Na maioria dos seres, né? Então, assim, no exemplo que eu vou dar aqui, vamos dizer então que uma célula, uma levedura, né? Ela originou 4 células. As 2 primeiras foram células alfa. As 2 outras foram células azinho. As células alfas, elas vão emitir um sinal químico, né? Moléculas sinalizadoras. E as células azinho também vão emitir esses sinais, tá? O que vai acontecer é o seguinte, é que as células alfas, elas têm receptores dos sinais químicos que as células azinho emitiram. Então, essas moléculas sinalizadoras do azinho vão se ligar a receptores das moléculas das células alfa, tá? O contrário também é verdade. Então, as moléculas sinalizadoras, né, que foram emitidas pela alfa, vão se ligar a receptores das moléculas das células azinho, tá bom? Exemplificando aqui de maneira mais simples. Então, visualmente falando, né, visualmente falando, é que aqui a gente tem leveduras, né? Então elas podem se dividir, ou elas podem fazer essa reprodução sexuada. Quando isso acontece, essa levedura ela faz uma protuberância, né? Para onde está acontecendo o sinal químico, tá? Essa protuberância, ela se assemelha muito, né? O formato dessa levedura se assemelha muito a um personagem de um desenho animado de 1940 chamado Shimo, né, como vocês podem ver aqui na imagem ao lado, da direita. Então, esse processo, por conta dessa semelhança, se chamou Shimo também. Então, quais são as formas de sinalização, tá? A gente tem a endócrina, né, onde a célula endócrina ela emite um hormônio. O hormônio ele vai passar pela corrente sanguínea e vai se ligar a uma célula-alvo, né?
A gente tem a parácrina também, onde tem uma célula sinalizadora, e essa célula ela vai liberar, né, essas moléculas sinalizadoras que vão se ligar às células-alvo também. Tá? Nesse caso aqui, vai servir para inflamações e cicatrização. Então, ela vai emitir ali, se caso houver alguma lesão, vai emitir ali uma sinalização para que as moléculas o quê? Cicatrizem, né? Haja uma divisão ali celular para cicatrizar aquela área que foi lesionada, tá? O próximo exemplo é a sináptica. Na sináptica, acontece por hormônios, como o professor Lucas falou, os neurotransmissores, né? Então, esses neurotransmissores, eles são produzidos nos neurônios, né? Vão passar por todo o corpo até chegar nos terminais nervosos e vão ser transmitidos a outras células. Esse tipo de transmissão de informação é chamado de sinapse, tá? Então, tem uma célula ali que tem os receptores, né? Os neurotransmissores vão sair da célula nervosa e vão entrar na outra célula. E existe também uma sinalização que é dependente de contato. Então, a gente tem uma célula sinalizadora e uma célula-alvo. Né? Essa molécula, né, emite um sinal ligado à membrana. Um exemplo disso é através de uma diferenciação celular. Então, a gente tem células que não estão especializadas, né? No caso, sei lá, uma fase embrionária, e aí essa célula, ela vai emitir sinais de que as células vizinhos precisam se diferenciar, tá bom? Precisam se especializar, tá? Vamos falar um pouco aqui sobre sinapse, sobre neurônios, né? Podem ver aqui na imagem, os neurônios eles podem transmitir tanto sinais químicos quanto sinais elétricos, tá? E como que acontece isso, professor? Acontece da seguinte maneira, ó. Todo sinal elétrico, né, sinal químico através de sinapses, ele é transmitido através de um potencial de ação, tá? Isso é imprescindível para a gente entender como que vai acontecer as coisas. O que é um potencial de ação? O potencial de ação é quando a célula, né, ela muda a sua carga, tá? Dentro da sua célula. Então, por exemplo, a gente tem aqui a membrana celular do neurônio, né? E a gente vê que naturalmente, dentro do neurônio, ele é negativo. Fora do neurônio, ele é positivo. Lembrando da aula de transportes ativos, tá? Então, ó, potássio, né? E sódio, tá bom? Então, há essa troca, né, de íons, né? Através também de canais, tá bom? Proteínas que a gente viu na aula de transportes, através de membranas. Então, essa troca de íons vai acontecer o quê? Vai estimular um potencial de ação, tá? Esse potencial é por milivolts, tá? Então, na célula normal, ele está em menos 70. Tá vendo aqui no começo? Aqui na parte inferior esquerda. Então, está em menos 70. Quando a célula começa a fazer o potencial de ação, ou seja, a troca de íons, a célula sai de menos 70 e vai até 30, mais ou menos, 30 positivo, né? A partir disso, começa a gerar o quê? Um impulso nervoso, tá? Essa troca de íons, né, e que causa potencial de ação é chamada de despolarização, tá? Então, na imagem aqui à esquerda, a gente vê o quê? Que os canais aqui estão fechados, né? E esses canais, eles se abrem. À medida que vai se abrindo, ele vai fechando depois também, lógico. Isso que é em questão de milissegundos, tá? É muito rápido. Então, esse impulso nervoso, ele vai se propagar, né? Através de todo o axônio, tá bom? Isso vai ser importante porque a gente vai ver aqui agora. Quando esse impulso nervoso, né, ele chega até o terminal, o que vai acontecer? Ele vai chegar até o terminal nervoso que estava em repouso, né? E esse terminal nervoso, ele vai ativar um canal de cálcio que é controlado por voltagem. Então, esse impulso nervoso, ele chega até esse canal, ele abre esse canal, né? Abriu o canal, o que vai acontecer? Vai entrar cálcio, e o cálcio ele vai estimular que a vesícula, que está cheia de neurotransmissores, seja expelida, né? Haja uma exocitose. Então, esses neurotransmissores que foram estimulados através do cálcio, eles vão sair do terminal nervoso, né, da célula, e vão passar para uma outra célula, né, após sináptica. Então, vão se ligar, esses neurotransmissores vão se ligar, né, a receptores específicos, e aí sim vai haver
vai ocorrer a mesma coisa, né? Esses neurotransmissores vão emitir um sinal, o sinal vai ser traduzido e vai ter uma resposta dentro da célula, tá bom? Além disso, a gente tem resposta de conjuntos de sinais, tá? Então, nós temos aqui a célula marca-passo cardíaca, né? A gente vai usar aqui a acetilcolina, tá? Vai ser uma mesma molécula que vai emitir sinais diferentes dependendo de cada célula. Então, se for uma célula cardíaca, por exemplo, vai ter uma célula, uma proteína, né, receptora, e essa proteína vai falar o quê? Opa, eu tenho que reduzir a velocidade de contração. Então, os batimentos cardíacos vão diminuir. Se for uma célula da glândula salivar, essa acetilcolina vai se ligar à proteína da mesma maneira e vai emitir o sinal de que tem que expelir, né? Tem que secretar. E se for uma célula muscular esquelética, vai acontecer o quê? Que a partir do momento em que a acetilcolina se liga às proteínas, né, receptoras, ela vai emitir um sinal de que o músculo tem que se contrair, tá? Então, as informações transmitidas pelo sinal dependem de como a célula-alvo recebe e interpreta o sinal, tá bom? Células diferentes vão interpretar de maneiras diferentes. Dentro disso, né, temos células típicas que possuem uma coleção completa de diferentes receptores, tá? Essas células simultaneamente são sensíveis a vários sinais extracelulares e a presença de alguns sinais modifica a resposta. Como é que a gente pode ver isso, tá? Imagina então que a gente tem uma célula e essa célula recebe o sinal A, B e C. Esse sinal quer dizer o quê? Que a célula tem que sobreviver, tá? Mas se chegar um sinal D e E, quer dizer que a célula tem que crescer e se dividir. Vai ter que crescer e se dividir. Se o sinal for diferente, for F e G, quer dizer o quê? Que a célula vai ter que se diferenciar, tá bom? Vai ter que se tornar uma célula específica, tá bom? Ou pode ser o caso também de ocorrer uma morte programada, e aí a gente chama de apoptose, tá? Os alunos que viram minha aula passada viram um pouco sobre isso, né? Uma morte programada, tá? Apoptose. Esses hormônios, o professor Lucas apresentou, né? O cortisol, o estradiol, testosterona e tiroxina, eles atravessam a membrana plasmática, tá? Então, quando eles atravessam a membrana plasmática, o que vai acontecer? Eles se ligam a uma proteína, né? Receptora nuclear, tá? Nuclear quer dizer o quê? Que ela vai entrar no núcleo, tá bom? Lembra disso? Se ligou o cortisol a essa proteína, o que vai acontecer? Ela vai passar pela parede do núcleo, né? Pela membrana nuclear, e vai se ligar ao DNA. Se ligando ao DNA, ele vai regular, né, o gene-alvo e ativar a transcrição, tá? Depois disso, né, depois da transcrição, vai ter um RNA mensageiro, né? Esse RNA mensageiro ele vai sair do núcleo, vai para o citoplasma outra vez, e lá vai ser traduzido em alguma proteína, né? Então, essa cadeia de aminoácidos vai se tornar uma proteína, tá? Então, o hormônio vai regular qual tipo de proteína ele quer formar, qual tipo de aminoácidos ele quer formar, essa cadeia de aminoácidos, né, no RNA mensageiro. Ela pode também ser sinalizada por gases, né? Então, aqui a gente tem as células musculares, né, do vaso sanguíneo, células musculares, então a gente tem a lâmina basal também, e tem o lúmen, né, do vaso sanguíneo, que é onde corre os eritrócitos, né, as hemoglobinas, as hemácias. Então, olha só, chegou uma acetilcolina, né, uma proteína receptora. Essa proteína, né, ela vai fazer o quê? Ela vai induzir uma enzima chamada oxonitronítrico sintase, né? Ativando essa enzima, ela vai fazer com que a arginina seja quebrada em óxido nítrico, certo? Se quebrando em óxido nítrico, esse óxido nítrico ele vai vai atravessar pelas membranas, e vai se ligar a um guanilato ciclase. Aqui ele vai induzir o GTP, né, que é guanosina trifosfato, e aí ele vai gerar essa informação. Ele vai falar assim, ó, músculo, eu quero que você relaxe, tá? Quero que você fique de boinha. Um próprio exemplo que o Lucas deu foi sobre
os atletas, né? Um outro exemplo que eu posso dar aqui, muito simples também, seria o uso de Viagra. O que o Viagra vai fazer? Ele vai aumentar, né, vai fazer com que o vaso sanguíneo do órgão genital ele fique dilatado por mais tempo, tá bom? É por isso que o uso dele causa esse efeito, tá? E dentro disso a gente viu, então, que tem uma cascata, né, de sinalização. Essa cascata de sinalização é o quê? É chegar uma molécula de fora, sinalizar alguma coisa na proteína receptora, aí vai traduzir esse sinal, né? Traduzindo esse sinal, vai transmitir esse sinal vai ser amplificado, né? Se amplificando, vai ter, sim, outras moléculas que vão se associar, né? Vão se integrar ali, e vai se distribuir, gerando, então, três informações, né? O metabolismo pode alterar, né, o movimento, a fórmula da célula, ou pode alterar a expressão gênica, tá? É uma cascata de sinalização, né? Um manda para o outro, manda para o outro, manda para o outro. Isso, lógico, em, assim, um tempo recorde, né? Um tempo muito, muito rápido. E tem que ser assim mesmo. Então, a gente também tem receptores de superfície celular, tá? A gente tem receptores que acoplados a canais iônicos, né? Então, ali a gente tem os íons e tem as moléculas de sinal. O que acontece? Esses íons ele podem passar pela molécula e tudo, mas vai estar fechado embaixo, né? Então, eles vão entrar e vão estar fechados embaixo. Quando a molécula sinal ela se liga, eles vão liberar embaixo para entrar no citosol, tá? E tem membrana plasmática, tem ali os canais iônicos, tá? Temos receptores também acoplados à proteína G, a gente vai ver já já também sobre essa proteína, tá? Então, ali a molécula sinalizadora, ela vai se ligar à proteína, né? Essa proteína, ela vai ativar a proteína G, né? Se ligar à proteína G e ativar ela, ativando essa proteína G, ela vai ativar uma enzima também, certo? E também temos receptores acoplados a enzimas, né? Que aí tem uma molécula sinalizadora, né? Em forma de dímero, essa molécula vai se ligar, catalítico, né, inativo, ativou ele, vai ocorrer todo o processo também, tá? Ou pode também ser molécula sinalizadora, né, que vai se ligar a uma enzima, vai se ligar a uma proteína que vai ativar, né, uma enzima associada. Bom, como que acontece, então, essa ativação, né, da subunidade da proteína G? Lembrando, tá? Proteína G, ela precisa de uma molécula sinalizadora, tá? Que vai receber, né, essa molécula e vai sofrer uma conformação, que vai ativar a proteína, tá? Então, a proteína G, ela é composta por três subunidades, alfa, beta e gama, tá? Quando a proteína G, ela tá ativada, né, o GDP, quando é GDP, a proteína G, ela tá inativada, tá? Quando é GTP, guanosina trifosfato, essa proteína G ela está ativada, tá bom? Então, lembrando, nós temos dois grupos, né? Que seria alfa e o complexo beta-gama, tá? Que propaga o sinal, né? A subunidade alfa, ela determina o tempo que o sinal é propagado, tá bom? E o exemplo aqui que a gente tem é a cólera, né? E a toxina da cólera que age sobre a saída de água e de íons. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Então, como que acontece? A gente tem aqui, então, uma proteína receptora inativa, né? E temos o espaço extracelular, temos o citosol, né? O citoplasma ali. Temos a proteína G inativa, então temos o alfa, o beta e o gama, né? Com o GDP, está inativado, lembrando disso, né? Quando eles recebem, né? Uma molécula sinalizadora, né? O que vai acontecer? Essa molécula sinalizadora, ela vai vai se ligar a esse complexo e vai tirar o GDP, tá? Tirando o GDP ele vai se transformar, né? Vai juntar mais um fósforo e ele vai se tornar um GTP, tá? Quando esse GTP ele se liga à subunidade alfa, né? Ele ativa ela. Ativando ela também vai ativar a subunidade beta-gama, tá? O complexo beta-gama, que vão emitir sinais com certeza. Depois disso, vai ter uma proteína-alvo, né? Que ela estava inativa até então. Então, com a subunidade alfa ativada, né, ela vai se ligar a essa proteína-alvo, né? Se ligando a essa proteína-alvo,
depois vai ocorrer todo o processo, lógico, mas aí vai ter a hidrólise, né, que vai tirar um fósforo do GTP. Então, se tirou um fósforo do GTP, o que vai acontecer? Vai inativar outra vez a subunidade alfa, né? Desativou a subunidade alfa, volta tudo outra vez. Essa proteína-alvo fica inativa, o GDP se liga ao complexo beta-gama outra vez e ele fica inativado, tá? Agora, professor, qual que é o exemplo da cólera? Bom, quando alguém ela é infectada pela cólera, né? O que ela produz? A cólera, ela produz uma proteína, não, uma toxina, né? Que vai até a proteína G, tá? Quando essa toxina ela chega até a proteína G, ela causa uma ativação permanente, tá? Essa ativação permanente vai fazer com que a célula perda água e íons. E assim, isso pode levar à morte se não for tratado. Por quê? Ela vai continuar ativada para sempre. Então, os canais sempre vão estar abertos, né? E a pessoa sempre vai perder. Mas como a pessoa vai perder isso? Através de uma diarreia, né? Então, o paciente vai ficar desidratado, né? Vai ter diarreia muito forte, e os canais ficam sempre abertos, né? Liberando água e íon. Até que isso seja resolvido, né? Então, o equilíbrio osmótico ali, o equilíbrio iônico, né? De cargas ali vai estar todo alterado. Nós temos também rotas de AMP, né? AMP, adenosina monofosfato cíclico, né? Então a gente tem um efeito rápido. Quando que a gente precisa desse efeito rápido, professor? A gente precisa em situações de medo, né? Então a gente tomou medo aqui, a gente precisa correr, cara. Eu acredito que todo mundo aqui, né, já correu de cachorro, já correu de algum bicho aí, por medo dele, de ser atacado por ele. Então esse instinto nosso, natural nosso, do ser humano, né, de todo animal, de correr, de se afastar do perigo, e tem que acontecer de uma maneira muito rápida. Então, como que acontece isso? A adrenalina, ela vai se ligar a um receptor, né, adrenérgico, tá? Que é um GPCR, e vai ativar ele. Quando ativa ele, a subunidade, né, a alfa, ela é ativada, né, a da proteína G, e é estimulada, né? Então ela se liga ali a um adrenilato, ciclase, e ativa ele, tá bom? É liberado ali, né, através de sinais e tudo. O ATP ele é quebrado em AMP, tá? Então ele se torna ali adenosina monofosfato, né? Esse AMP ele vai se ligar a um pKa e vai ativar ele, né? Quando ele ativa esse pKa vai emitir um sinal e vai fazer com que um fosfato da fosforilase sinase ela seja ativada, mas aí vai haver a quebra, né? Houve a quebra ali através da energia do ATP e um fosfato se ligou ali à fosforilase sinase, então ativou ela. Ativando ela, o glicogênio, né, fosforilase, também é ativado, né, através de uma quebra de ATP, né, de energia. Ou seja, o glicogênio fosforilase ativa. O que isso significa? Que vai haver uma degradação do glicogênio, tá? O glicogênio, ele é armazenado ali no nosso fígado também. Então, é energia que está armazenada. Se a gente precisa de energia para correr do perigo, então tem que ter a quebra dele, né? E essa quebra é através disso. Então esse glicogênio ele vai ser quebrado em várias partes, né? Em glicose, essa glicose vai ser quebrada mais ainda, gerando energia para a gente poder correr dos cachorros, tá certo? E também a gente tem a rota de AMP, né? Com efeito lento. E aí, como exemplo, a gente tem a transcrição, né? Mais uma vez, falando a respeito do que eu disse antes. Então, a gente tem a adrenalina, que ela vai se ligar a esse GPCR, né? Ativa ele, ativa também a subunidade alfa, né? Da proteína G, ativando ela, tal, emite o sinal, o ATP ali, ele é quebrado, né? Em AMP cíclico, o AMP, ele ativa o pKa, ativando o pKa, ele vai passar para o núcleo, tá? Passando para o núcleo, ele vai ativar um regulador de transcrição. Aí, ativando esse regulador, ele vai fazer com que haja transcrição do gene alvo, tá? Eu quero, sei lá, a célula vai falar assim, eu quero aminoácidos tal, quero aminoácidos isso, para produzir proteína tal. Então, ele vai servir nesse sentido, tá? Gente, espero que tenham entendido o que a gente falou até aqui.
é algo muito simples, por mais que seja profundo, a gente tentou apresentar de uma maneira mais simples para vocês, tá? A gente usou, e eu sempre uso nas minhas aulas de biologia, Fundamentos da Biologia Celular, né? Do Bruce Alberts, tá? Se tiverem interesse, baixem esse livro, corram atrás dele, comprem também, que ele é muito, muito bom. E é isso, muito obrigado pela presença de vocês. Perfeito, professores. Muito obrigado pela explanação de vocês. Realmente é bem rico quando a gente tem dois professores das duas disciplinas, né, Biologia e Química, tratando sobre um único tema, né, que é a comunicação celular de hoje. Bom, pessoal, esse foi mais uma live que a gente promoveu aqui, através do projeto Aprimorando os Conhecimentos. Só ressaltando que o link está disponível aqui na nossa descrição do vídeo, referente a preencher para estar recebendo a certificação de participação aqui na live, ok? E lembrando também para acompanhar a nossa rede social, nosso Instagram, para que vocês acompanhem os nossos diferentes eventos que temos toda semana, quarta-feira, às 7 horas da noite, tá bom? Então, meu muito obrigado pela atenção e participação de vocês. Até a próxima.